Pessoal, tudo bem? Sérgio Sorrentino aqui, executivo do negócio, sou da VP Advisor, consultoria de negócios, e hoje é um dia especial, a gente vai começar uma proposta nova. Hoje a gente tem uma série que eu vou estar iniciando aqui no canal e eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa série é Diagnóstico Empresarial, onde a gente vai conversar um pouco sobre alguns problemas que se encontram nas empresas e como é que a gente pode ajudar a resolver com essa questão da gestão 5.0. E nesse primeiro eu queria falar sobre planejamento estratégico. Você já tirou o seu do papel? Empresas passam semanas construindo apresentações estratégicas, consultorias produzem relatórios, e aí você tem um monte de executivos trabalhando, discutindo o cenário. Plano perfeito. Gastou uma semana montando seu planejamento estratégico. E aí você repara que o seu planejamento ficou no slide. Segundo a Harvard, entre 60% e 90% das estratégias falham na execução. Então, na verdade, o problema não é o planejamento estratégico. O problema é transformar a estratégia em ação diária. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso hoje? Me acompanha aqui. O problema executivo que a gente tem disso é a estratégia sem execução. Planejamento estratégico costuma ser tratado como um evento, um momento onde a liderança da organização se reúne e traz algumas pessoas específicas para falar um pouco sobre planejamento estratégico, enquanto ele deveria ser um processo contínuo dentro da gestão. A formulação de estratégia normalmente segue modelos clássicos defendidos por especialistas. A gente já falou aqui um pouco sobre Porter, sobre o Igor Ansoff. Então, na verdade, existem alguns modelos prontos. Análise de mercado, definição de posicionamento, escolher prioridade. Então, isso tudo está certo. O erro não é o planejamento, o erro acontece depois. A estratégia não se traduz em decisões operacionais. E aí, quais são os sintomas comuns disso na sua empresa, na sua organização, no seu time? Estratégia definida apenas pela alta liderança. Muitas empresas acabam fazendo a estratégia somente para alguns executivos dentro da organização. Isso não se desdobra para baixo. As metas estratégicas sem indicadores claros. Como é que eu vou acompanhar uma meta estratégica sem os indicadores colocados? Outra coisa, falta de conexão entre orçamento e prioridades. Se eu tenho um planejamento estratégico, com certeza o orçamento tem que ser alterado, tem que estar alinhado com o que está definido nesse planejamento estratégico. E definição de prioridades. Por quê? Porque recursos são limitados. Não adianta querer fazer tudo que é impossível. E o primeiro recurso que é limitado é o tempo, o segundo é o dinheiro. Não adianta querer fazer mais do que em um ano se você tem um ano de trabalho. Então, são alguns pontos que por que o planejamento falha. Outra coisa, é eu tenho um planejamento estratégico perfeito, só esqueci de colocar um dono nas ações. Ou seja, um planejamento estratégico sem responsáveis, sem datas, é simplesmente um sonho. E falta de acompanhamento sistemático. Não adianta nada você fazer um planejamento estratégico para um ano, 2 anos, 5 anos e não acompanhar o que está sendo feito. O plano vira um documento institucional e não um sistema de gestão. E a ideia é exatamente trazer o planejamento estratégico para um modelo de gestão da sua organização. Vamos dar um exemplo real nesse sentido. Imagina uma empresa que define três prioridades estratégicas: crescimento de mercado, inovação de produtos e eficiência operacional. Quando você observa o dia a dia da empresa, a área comercial continua vendendo os mesmos produtos. A gente acabou de falar que é inovação em produtos. Se a área comercial continua vendendo os mesmos produtos, existe um descolamento entre a estratégia e a execução. Orçamento de inovação não foi aprovado. Opa, acabei de falar do orçamento, então planejamento estratégico fala que eu tenho que inovar, mas não foi aprovado o orçamento de inovação. Como é que eu faço? A operação segue com os mesmos processos. A gente falou que uma das estratégias é a eficiência operacional fazendo a mesma coisa, é a definição que o Einstein fala de loucura, né? Que é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso não vai acontecer. Então, o que que acontece? A estratégia existe, definiu a estratégia, mas a empresa continua operando da mesma forma. Qual o resultado que ela vai atingir? O mesmo, não vai ter diferença.
Será que isso dá impacto financeiro? Vamos ver. Desperdícios de recurso. Estratégia mal executada gera três tipos de desperdícios financeiros na lata. Primeiro, recursos investidos sem retornos. Então, empresas investem em consultorias estratégicas, pesquisas de mercado, planejamento anual, e aí sem execução, esse investimento que foi realizado para fazer o planejamento não gera resultado. Você está fazendo seu planejamento e não colocando ele em prática, você está perdendo dinheiro. Apenas 20% das iniciativas estratégicas são executadas com sucesso. Ou seja, 80% do que você coloca como planejamento estratégico, você está perdendo. Você está gastando dinheiro e gastando o seu dinheiro investindo em coisa que não te dá retorno. Não estou falando para não fazer o planejamento, mas saiba que se você não coloca em execução, aí sim você está perdendo esse dinheiro. Outra coisa que acontece muito para você desperdiçar dinheiro do planejamento estratégico: projetos paralelos desalinhados. Quando não existe uma estratégia operacional clara, cada área cria suas prioridades. Vamos ver um exemplo? Marketing resolve investir em branding, na marca, em falar bem de quem eu sou. Vendas prioriza desconto. E a execução busca reduzir custos. Cada decisão dessa isolada não gera uma vantagem competitiva, porque eu vou focar cada vez mais em marketing, mas como eu estou buscando reduzir custo e dar desconto, a imagem passada talvez para os clientes não seja mais assertiva, a hora que ela vai usar o produto. Por isso, da importância do planejamento ter o desdobramento para cada uma das áreas. Mas existe uma oportunidade, e o terceiro é o custo da oportunidade. O maior prejuízo não é o dinheiro que você gastou no planejamento e nem na operação. Sabe qual que é o maior prejuízo que você tem? É a previsão de crescimento que você tinha feito no seu planejamento e que ela não acontece. Então você está deixando de ganhar mais dinheiro. Então esses são os três fatores financeiros que impactam o seu planejamento estratégico. Como é que você faz para colocar em execução o seu planejamento estratégico? Você já gastou dinheiro alguma vez com alguma consultoria, com alguma coisa para montar o seu plano estratégico, com pesquisa de mercado, pesquisas, e você não conseguiu ter o resultado? Você gastou dinheiro fora. Você gastou dinheiro jogando fora. Você já fez isso? Comenta aqui para a gente ouvir um pouco mais sobre como é que a gente tem tratado essa questão do planejamento estratégico, tá bom? Eu já falei que o erro comum, então, acaba sendo o planejamento estratégico desconectado da operação. Se eu separo a estratégia da operação, isso vai causar problema. E aí eu gosto de colocar alguns motivos para que isso aconteça. Primeiro, a estratégia está distante da realidade? Tá. Então, beleza. Esse é o ponto que eu preciso trazer eles para perto. Estratégias muitas vezes são construídas com base em projeções, cenários ideais, análises externas. E aí não considera limite operacional, limitações, não considera capacidade de equipe, não considera maturidade dos processos existentes na sua empresa. Isso gera o quê? Planos inviáveis. É inviável executar o planejamento estratégico. Segundo ponto, metas muito genéricas. Se a gente fala que assim, eu quero crescer 30%. O que você quer crescer 30%? Aumentar participação em mercado. Do quê? Qual mercado? Quanto eu quero participar? Quanto eu represento hoje? Quanto eu quero representar no mercado? Então, ser genérico muitas vezes não vai adiantar o seu planejamento estratégico. Quero melhorar a experiência do cliente. O que é a experiência do cliente? Se você nem está medindo, por exemplo, um NPS, um fator nesse sentido. Quanto que eu quero melhorar a experiência do cliente? Então você vê que precisa desdobrar de forma assertiva. A ausência de um sistema de execução. O planejamento tradicional termina com um documento final, uma apresentação bonita, um PowerPoint. E aí? Se eu não crio um mecanismo de acompanhar como é que está o meu planejamento, a periodicidade que a gente chama de governança, será que eu estou montando a governança para poder garantir meu planejamento estratégico? Como deveria então ser um modelo de execução disciplinada, um novo modelo de gestão? A solução não é abandonar o planejamento estratégico, é transformar a estratégia em um sistema contínuo de execução. O que eu tenho já comentado sobre os 5 pilares da gestão 5.0, que é exatamente trazer o planejamento vivo para a sua organização.
O planejamento estratégico deixou de ser aquela reunião no começo do ano que a gente faz para montar o plano do ano, mas ele tem que ser incorporado na governança no dia a dia das pessoas. Existem alguns modelos utilizados, então tem o BSC, que é um dos mais tradicionais nesse sentido. E aí, vamos colocar em 4 etapas para a gente realmente colocar essa estratégia em execução. Primeiro, primeira etapa, traduzir estratégias em objetivos claros. Já falei os objetivos específicos, mas eu preciso aprender a traduzir essas estratégias em objetivos claros, nas áreas claras, nos processos envolvidos assertivos, exatamente no que precisa ser colocado, exatamente na área que precisa ser colocado o responsável por aquilo. Ou seja, o que que a gente quer acompanhar, como que a gente vai acompanhar, o que que precisa mudar na operação para que a gente faça isso. E aí a gente está deixando de ser uma estratégia genérica e passa a ser uma estratégia específica. Reduzir o tempo de atendimento, por exemplo, em 40%. Então eu tenho lá que o tempo de atendimento é 1 hora, eu quero reduzir em 40%. Fica claro o meu atendimento, né? Segundo ponto, desdobrar a estratégia na organização. A gente precisa aprender a desdobrar a estratégia para o dia a dia da operação. Saber exatamente o que, que cada área, cada operação, cada pessoa contribui com a estratégia. Esse é o segundo fato para poder desdobrar a estratégia de forma assertiva. E isso fica claro, porque se eu precisar aumentar a gestão, eu sei que eu tenho que, por exemplo, o pessoal gerar mais lead para, assim, aumentar a taxa de conversão para depois eu ter maior quantidade de vendas. Então você vê que tem um relacionamento direto entre aumentar essa produção. E aí todos passam a trabalhar na mesma direção estratégica. Então eu preciso desdobrar isso nas áreas e ter os indicadores de forma assertiva. Terceira etapa para a gente construir isso, transformar isso numa estratégia viva, né? Conectar a estratégia ao orçamento. Muitas vezes a gente coloca a estratégia, define uma estratégia perfeita, só esquece que os recursos que a gente tem são limitados. Importante que a gente conecte isso no orçamento. Definir prioridade. Orçamento continua focado em operações, e aí a gente tem um planejamento perfeito, o que acontece? Nada. Se eu cortar o orçamento de inovação, e eu falo que eu vou, como planejamento estratégico, investir em novos produtos, acabou o seu planejamento estratégico. Então, o orçamento da sua empresa também precisa refletir as prioridades estratégicas. Criar rituais de acompanhamento. Rituais de acompanhamento não olhem pelo lado mal, mas é exatamente a ideia de eu não faço planejamento estratégico uma vez por ano. Eu produzo uma vez por ano, mas eu faço a gestão periódica. Eu posso ter reuniões estratégicas mensais, revisões trimestrais de indicadores, eu posso ter acompanhamento diário de indicadores específicos para isso. Por que isso? Para que a gente tenha um diferencial. Então, esses são alguns dos pontos do primeiro diagnóstico empresarial que a gente vai conversar. O princípio central da gestão estratégica é o seguinte: estratégia não gera resultado. Quem gera resultado é a operação, é a execução. Planejamento sem execução é só a intenção de fazer alguma coisa. Execução disciplinada transforma estratégias em resultados. Toda empresa tem estratégia. Poucas têm um sistema de execução estratégica. A diferença entre as empresas que crescem e empresas que ficam estagnadas raramente está nas ideias, mas normalmente elas ficam na capacidade de transformar a estratégia em ação diária. Fico por aqui com esse primeiro episódio que a gente está conversando sobre diagnóstico empresarial. Tá gostando desse conteúdo? Me acompanha aqui no canal, se inscreve no canal para você acompanhar toda vez que a gente estiver postando. Dúvidas, comentários, façam aqui. Valeu, obrigado, até o próximo.